Boa noite, amigos. O Campeonato Brasileiro não vai parar por causa dessas duas primeiras rodadas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. Competição essa que poderia ter sido presa até o ano que vem, segurada, e disputada de outra forma, com a forma mais enxuta, com 2 grupos de 5, em curto espaço de tempo, consumindo menos datas e aliviando o calendário da Sul-Americana. Mas do lado de cá do Atlântico, a tentativa é sempre no sentido de complicar. Ao contrário do que aconteceu do lado de lá, não é coisa de europeu, complexo de mania de coisa de europeu, não. De colonizado, não. A Europa foi enxuta na Liga dos Campeões. Só isso. Só citar isso. Ela enxugou, ela levou todo mundo para Portugal, fez aquela coisa rápida ali contra os finalistas, decidiu o título, o que era em 2 jogos passou a ser 1. Enxugaram a competição para poder economizar o calendário e não prejudicar o início da abertura da temporada seguinte. É que o ano lá termina no meio, né, em maio, e começa em agosto. Lá de cá não, é sempre complicado. Tem data sobrando, data faltando, time sobrando, competição uma em cima da outra, empilhando. Não tem como fazer, então os times vão para o campo desfalcados. Eu vou falar rapidamente para vocês a rodada, vocês estão vendo o quadro aí. São 8 jogos na quarta-feira. 19 horas, Corinthians e Santos. 19h15, Grêmio, Coritiba, Bahia e Vasco, Flamengo e Sport. 20h30, Goiás e Fluminense, São Paulo e Atlético Goianiense. 21h30, Fortaleza, Atlético, Botafogo e Palmeiras. Na quinta-feira se completa 19 horas com Atlético do Paraná e Ceará e Bragantino e Internacional. Eu vou dissecar cada jogo, mas primeiro eu vou lembrar que 19 jogadores estão fora dessas 3 próximas rodadas aí por causa das eliminatórias. Alguns deles convocados para várias seleções, para quase todas as seleções do continente. Quase todas as seleções do continente tem pelo menos um jogador convocado aí. O Atlético Goiazinha, eu vou a esse quadro vocês estão vendo também. O Atlético Goianiense tem o boliviano Vaca. O Atlético Mineiro, líder, tem o Júnior Alonso do Paraguai, o Alan Franco do Equador e o Savarino venezuelano. O Atlético Paranaense tem o goleiro Santos, na seleção brasileira. O Botafogo tem o Gatito Fernandes, na Paraguaia. O Corinthians tem o Cantilho, na Colômbia, e o Otero, na Venezuela. O Flamengo tem o Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, na seleção brasileira. O Isla, na chilena. E o De Arrascaeta, na Uruguaia. O Palmeiras tem o Vinha, na Uruguaia. Gabriel Menino e o Everton, na brasileira. E Gustavo Gomes, na Paraguaia. O Santos tem o venezuelano Sotel, do São Paulo, o equatoriano Arboleda. E tem até um jogador da Série B, o Marcelo Moreno, capitão da seleção boliviana, que o Cruzeiro está na Série B aí, pertence ao Cruzeiro novamente aí. Vamos dissecar cada jogo aí. O que significa esses times sem os desfalques? O Corinthians, o Otero e o Cantilho raramente jogaram juntos ali. O Otero está chegando agora, o Cantilho está mais desde o início do ano, mas ainda não virou um titular absoluto. O Corinthians está uma bagunça, com eles, sem eles, até um Casares para encaixar no time, o equatoriano, não consegue se acertar, né? O Coelho já está no seu 5º jogo por aí, não consegue dar uma feição ao time, como o Thiago Nunes também não conseguiu. Então é um jogo que periga ele perder, porque mesmo o Santos sem o Soteldo, que é um dos seus principais jogadores, uma das armas, das válvulas de escape do time do Cuca, o Santos está muito bem dirigido, tem o Marinho numa fase muito boa, e está fazendo muito gol, está fazendo um campeonato muito digno e acima do esperado, ao contrário do Corinthians. Então o Santos tem um ligeiro favoritismo nesse jogo aí, embora o jogo seja do mando do Corinthians, né? Grêmio e Coritiba. O Grêmio tem sido irregular demais, tem bons jogadores, faz gols bonitos, mas não tem aquela pegada dos outros anos, tem levado gols, né? Os seus 2 zagueiros estão desfalcando o time, né? São jogadores que estão desfalcando por contusão, os 2 pegaram o coronavírus. Então, não estão conseguindo desenvolver aquele jogo que a gente se acostumou a ver nos últimos anos. Só que o Coritiba talvez seja o pior time do Campeonato Brasileiro. Está lá embaixo na tabela, 17º. O Grêmio, embora o Grêmio seja o 15º, o Coritiba não parece que se acertar. Contratou Ricardo Oliveira, jogador de 40 anos para o ataque, para ver se resolve a situação do Jorginho ali. Só lembrando que lá naquele primeiro jogo, o Corinthians é 14º, o Santos é o 6º. Né? Então o Grêmio ainda assim tem um favoritismo. Temos Bahia e Vasco. O Bahia é o 16º, o Vasco é o 9º. O Bahia tem mais bons jogadores do que o Vasco. Mas o Vasco largou melhor, fez uma boa largada no campeonato, agora sentiu
limitação do elenco e vem de uma goleada sofrida para o Atlético Mineiro, mas também o Bahia vem de uma derrota sofrida em casa para o Sport, né? Então tá difícil para os dois. O Bahia tem um pouco mais de time, o Vasco tem 5 jogos que não vence, né? Levou uma goleada do Atlético, então o Bahia uma hora vai acabar acertando com esses jogadores que ele tem. Tem bons jogadores, o Elias agora entrou no meio de campo, então tem jogadores que são capazes de dar ao time uma nova feição. O Mano é um bom organizador de times defensivamente, né? Ele arruma muito bem a cozinha, mas seus times não primam pelo ofensivismo, pela ofensividade. É contra a natureza do Mano, que coisa, hein? E ele já dirigiu a seleção, né? E o Vasco está faltando um pouco de substância, um pouco de classe. O Cano fica muito isolado do jeito que o time está jogando. Então o Bahia uma hora vai acabar acertando, talvez seja favorito, embora seja o 16º colocado contra o 9º. O Flamengo Sport, o Flamengo com os garotos vai conseguindo acertar a mão. Agora, a dúvida é como o time se comportará sem o De Arrascaeta, que foi o melhor do time nessa sequência de 3 jogos aí, né, contra o Palmeiras, contra o Independente Del Valle e contra o Atlético Paranaense. Então ele foi o craque do time e ele vai desfalcar. O Rodrigo Caio não jogou essas partidas, foi muito bem substituído na zaga, né? O Everton Ribeiro entrou no segundo tempo e consertou o time no segundo jogo. Ele não jogou contra o Palmeiras, né, lá contra na Libertadores Independente Del Valle também estava fora, voltou e ajeitou o time. Ajeitou o time contra o Atlético Paranaense. A entrada dele foi fundamental. Então vai fazer falta também. Esses 2 jogadores vão fazer muita falta ao Flamengo, mas o Flamengo tem elenco. Tem jogadores, é o time mais bem suprido de elenco do futebol brasileiro. O Sport tem sido uma surpresa, viu? O Flamengo é o 4º e o Sport é o 5º. Esse é um dos 3 jogos que representa briga direta por posição. O Grêmio Coritiba é um lá atrás e esse Flamengo Sport. O Sport subiu muito com o Jair Ventura. Ele conseguiu um time pragmático que marca muito e bem. Se contenta em fazer um golzinho, segurar, estacionar um ônibusinho lá atrás e ficar segurando com muita raça, com muita aplicação. Vem de uma boa vitória fora sobre o Bahia. Mas o Flamengo é o Flamengo em crescimento, aparentemente, né? Mesmo com esses desfalques, o Flamengo ainda tem elenco para superar os seus adversários, qualquer que seja o adversário aí, né? Goiás e Fluminense. O Goiás é curioso, porque ele é lanterna, embora tenha 3 jogos a menos. Ele ganha 1 ou 2 desses jogos, ele não vai ser mais lanterna. Mas ele não tem ganhado seus jogos. Ele perdeu agora em casa, no fim de semana do Santos, né? O Anderson Moreira estreando, tudo, mas o time ainda não foi. E o Fluminense tem feito, é o 20º colocado, e o Fluminense ainda está em 8º, porque largou bem também. O Nenê tem sido muito útil, tem se empenhado, tem conseguido dar velocidade ao time, mas o time, quando entra o Fred, fica faltando alguma coisa ali. Foi defendido pelo Odair Hellmann, o Fred, pela importância. Ninguém está negando a importância dele, só que ele já não suporta aquele rigor daquele jogo de intensidade, não comporta mais, a não ser que tinha um esquema tão bem feito para ele. Mas tá difícil existir esse sistema hoje no futebol brasileiro. Mesmo o Atlético do São Paulo, que é muito móvel, se destaca por isso, não tem conseguido. Um jogador desse atrapalha um pouco se ele não se integrar. Então é um jogador útil para entrar de vez em quando, pontualmente. Então esse é o problema do Fluminense. O Goiás uma hora vai acabar ganhando um jogo. É uma boa chance esse jogo para o Goiás aí. São Paulo e Atlético Goianiense, 7º contra o 11º. O São Paulo é um time que estava lá em cima, mas já começando a ficar uma crise interna desgraçada. Vai ter eleição no fim do ano. A dúvida é demitir o treinador agora, segurar até o final do ano. O Raí está impondo sua força ali, seu prestígio ali, segurando o Fernando Diniz no cargo, mas ninguém está querendo ele praticamente lá. O time não consegue, o time evoluiu, o time tem uma dificuldade de fazer gol tremenda, né? E o Atlético Goianiense é uma das melhores surpresas do campeonato, porque é um time que todo mundo cotava para ser rebaixado, porque se classificou em 4º lugar na Série B do ano passado, né? Na última rodada ali, o Wagner Mancini deu um jeitinho no time, que faz bons jogos, mesmo quando perde, mas ele vem de cara a derrota, ele empata alguns jogos-chave aí, consegue fazer alguns bons resultados, veio de um empate contra o Fortaleza do Rogério Ceni. Então é um time que pode aprontar. O São Paulo que se cuide, ele não está jogando bem, né? Ele está até acima do que está jogando. A colocação dele na tabela é acima do futebol que ele tem mostrado. Então é um jogo perigoso para ele. E sem contar que o Wagner Mancini conhece muito bem o São Paulo, onde ele trabalhou ano passado, até o dirigiu internamente. E saiu justamente quando entrou o Fernando Diniz. Então pode estar querendo tirar uma casquinha do tricolor aí. Fortaleza e Atlético. O Atlético, como é que vai se comportar sem esses 3 jogadores? O Sampaoli já escalou o time algumas vezes sem o Savarino e sem o Alan Franco, deixando-os no banco, colocando no segundo tempo.
mas sempre escalou o Júnior Alonso. Esse é o esteio da defesa, é o homem de confiança dele, ele mandou buscar lá no Boca Juniors, aquele colombiano, paraguaio. Como se comportará sem ele? A dúvida é se comportar sem ele contra um time que faz um jogo intenso. O Fortaleza não tem a qualidade do Galo, mas é um time muito bem dirigido pelo Rogério, é um jogo com 2 pontas abertas, um centroavante que é o Hélio do Paulista, que se mexe muito, apesar de veterano, é um jogador de mobilidade, né, que dá muita entrada para os jogadores que vêm de trás. É um time bem escalado, bem dirigido, é um time que faz bons jogos também, faz bons jogos. É um jogo perigoso para o Galo, não deixa de ser, embora o Atlético seja favorito, porque está jogando, está iluminado, mas sem esses 3 jogadores, a dúvida é essa, principalmente o Júnior Alonso. Como é que a saída dele da defesa fará o setor se comportar? Os outros, creio que são substituíveis ali pela quantidade de bons jogadores ali, de homogeneidade do elenco. E Atlético e Ceará, o Atlético Paranaense melhorou, mas escalou um time quase totalmente reserva, vendeu caro, o Flamengo derrota no domingo, perdeu no segundo tempo. É o 12º contra o Ceará, que é o 13º, jogo de briga direta. O Ceará vem de derrota também, perdeu para o Palmeiras, mas vendeu caro. É um time que tem um limite, a gente sabe que tem um limite, mas o Guto Ferreira dirige muito bem esse time. O Atlético talvez tenha uma extensão maior no limite dele. É um time em crescimento, sem goleiro, não vai fazer muita falta, porque o Jandrei é muito bom goleiro, aquele que foi da Chapecoense, estava na Itália, voltou para o Brasil, está jogando, é a reserva do Atlético. É um goleiro quase do mesmo nível do Santos ali, próximo, não vai fazer sentir muito. Então é um jogo aparentemente pró-Furacão. E Bragantino Internacional, o Bragantino está ensaiando uma grande vitória do campeonato, mas não está conseguindo. É o 18º, o Internacional ainda é o segundo, mas o Internacional não vence já há 4 rodadas. E nessas 4 rodadas, que ele era o líder quando iniciou essa série, o Atlético ultrapassou, porque ganhou os 4. Não só ultrapassou, como abriu 5 pontos de diferença com um jogo a menos. Então o Inter periga perder esse jogo em Bragança Paulista. Periga perder esse jogo, é um time que está sentindo falta de alguns jogadores, o Thiago Galhardo está soberbado, o Abel Hernandes ainda não se encaixou direito, não se sabe como é que vai, ele não é um centroavante, né? Então aí ele ainda não se encaixou totalmente, o time caiu de rendimento, seus homens parecem meio desgastados. Então, e o Eduardo Godeiro também, o prestígio dele acaba sendo desgastado também. Então o Bragantino está pedindo passagem para a grande vitória aí. Talvez seja essa, um jogo pesado contra o time que ocupa o 2º lugar na tabela. Quem sabe não será esse jogo aí. Vamos aguardar, vamos ver se a rodada promete. É isso aí, meus amigos, fiquem com a gente.